Glória a Deus. Nós estamos... É uma bênção agora quando... às vezes eu procuro fazer 2, 3, 4 domingos numa sequência. Você que está há mais tempo já sabe disso. E antigamente era muito difícil de eu conseguir trazer todo mundo para a mesma página, né? A gente perdia um pouco do conteúdo. Mas agora que a gente tem o canal do YouTube, a gente tem podido colocar ali as mensagens, podemos gravar e falar com as pessoas que estão em casa também. Isso tem sido uma bênção, porque essa palavra ela tem uma sequência daquele dia que eu ministrei, que está lá, lidando com o pecado e enfrentando o pecado. Nós falamos um pouco de como é a nossa posição e de como o mundo tem tratado essa questão, como a igreja tem tratado essa questão. Mas eu tive uma primeira conversa sobre esse tema, porque a Bíblia diz que o medo entrou no mundo pelo pecado. Isso aqui nós já vimos da outra vez, só para colocar você na mesma página. Para haver fé, tem que haver luta. Nós não conseguimos nos mover em fé sem enfrentar alguma oposição. Fé não é uma posição fácil, fé não é um caminho tranquilo. Nós não tomamos posse, não entramos no reino de Deus como aquela inauguração de uma obra pronta. Então a obra está pronta, tem aquela fita azul com um laço muito bonito. Aí vem, é que eu sou daltônico, aí vem uma banda de música, vem a imprensa, aí as pessoas chegam, então corta a fita e entra. Não, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. É tomado por violência. Paulo diz que ele esmurrava o próprio corpo para reduzi-lo à escravidão, pela luta contra aquilo que o paralisava, contra aquilo que o impedia, contra aquilo que limitava o seu movimento. Então, há uma luta. E nós precisamos nos mover em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não há vitória sem fé. A religião não promove nada. A igreja em si, a reunião de igreja, ela é uma bênção, mas ela não transforma nada se nós não recebermos pela fé a palavra, se nós não entendermos o que somos chamados por Deus a fazer e como nos posicionar. Então, haverá necessariamente luta da fé. Isso nós falamos no outro dia. Luta contra a incredulidade, mas aqui, o medo entrou no mundo pelo pecado. O medo e a incredulidade são adversários da fé e são associados, eles andam juntos. O medo entrou no Éden porque Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus, liberdade. Todo dia, no fim do dia, na viração do dia, o Senhor vinha se encontrar pessoalmente com Eva e com Adão. E depois que eles pecaram, eles se viram nus, eles se viram destituídos de quem eles eram, eles se viram caídos e eles tiveram medo e foram se esconder de Deus. O Deus com quem eles relacionavam numa relação diária que não conseguimos entender como era, se perdeu essa comunhão, se perdeu esse fato, porque o pecado trouxe a morte trouxe o medo, o pecado trouxe o medo, o pecado trouxe a morte, todos associados. Quem tem medo de morrer está preso num tormento que foi gerado pelo pecado. O medo da morte é alguém que não sabe o que acontece do outro lado. Não é para um cristão ter medo da morte, porque nós sabemos para onde vamos. A morte do cristão é uma libertação. A morte do Senhor é o começo de tudo, não é o fim de tudo, é o começo de tudo, no sentido de ter acesso à revelação plena da eternidade. A morte, nesse sentido, é uma bênção. Isso que Paulo fala aqui para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque qualquer coisa que seja objetivo da tua vida, se você morrer, você perdeu esse objetivo, perdeu o foco. Mas se a sua vida, o sentido da sua vida é Jesus Cristo, quando você sair daqui para o outro lado, você vai para o seu destino real. Você vai para entender para o que você foi constituído pelo Pai e qual é o real chamado que Ele tem. Porque o real chamado que ele tem não é para cá, é para lá. Aleluia! A vida não é aqui. Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Outra tradução diz, somos os mais dignos de pena, ou os mais miseráveis. Se for só isso, misericórdia. E olha que a coisa aqui é boa. Quando está tudo bem, quando funciona direitinho, tem coisa muito boa para viver, não é isso? Tem uns dias que é mais esquisito. Tem uns períodos da vida que as coisas são, às vezes, mais complicadas. Mas existem coisas boas, porque Deus criou. Só que está contaminado pelo pecado. A queda estragou o que Deus planejou, mas ainda assim tem coisa boa. Bom, o pecado trouxe o medo. E nós falamos sobre isso no outro dia. Também o medo paralisa a nossa obra ao Senhor. Então a gente viu aquela parábola que Jesus contou dos talentos. E aí, aliás, aqui era das minas. E até já fiz a piada da outra vez. E o que acontece?
O cara que ganhou uma, e Deus falou que Ele dá para cada um segundo o seu potencial, segundo a sua possibilidade, não é isso? Então, ele só ganhou uma. E ele ficou com medo. Ele guardou bonitinho, embrulhou para não pegar pó, e protegeu, e quando o Senhor voltou, Ele entregou. Olha aqui, mau e negligente servo. Você tinha que ter feito alguma coisa com aquilo que eu te dei. Nós vamos prestar contas a Deus um dia, daquilo que nós fizemos. Todos vão prestar contas um dia. Aqueles que não estão em Cristo vão prestar contas para Deus. E vão chegar diante de Deus com as suas obras que fizeram. Ajudei a velhinha a atravessar a rua, fiz as obras de ação social, não roubei, não matei, procurei viver melhor que todo mundo, procurei ser bom diante de todo mundo. Eu até fui reconhecido, fizeram uma estátua em homenagem porque eu fui uma pessoa muito boa. Eu fui um dos melhores seres humanos que pisou na terra. Posso entrar? Aí Deus vai falar, você fez o que acerca do meu filho? Não importa o que essas pessoas ou que qualquer um faça nesta terra, para ter o suficiente, achar que tem o suficiente para chegar diante de Deus e dizer eu tenho algo para apresentar, para ser acolhido. A única forma de acesso ao Pai é através de Jesus o Cristo, o Filho. Então a base de julgamento é a melhor obra que alguém tenha feito nesta terra, a pessoa mais indigna de viver nessa turma. Jesus, naquele dia, vai dizer, não te conheço. O Pai vai dizer, essas tuas obras são como trapos de imundícia para mim. E não vão entrar. Boas obras não dão acesso a ninguém diante de Deus, o Pai. Porque a santidade dele é incompreensível a nossa. Mas nós também. Nós, os que estamos em Cristo, nós naquele dia vamos também apresentar a Ele o que fizemos com os nossos talentos, o que fizemos com os nossos recursos, como usamos os dons que Ele nos deu, como frutificamos para Ele, que diferença nós fizemos na terra. E nós vamos prestar contas disso diante do Senhor naquele dia, e veja que a base do julgamento é essa, quem fez 100% está bonito, quem não fez nada, vai passar mal no céu. O céu não é lugar que a graça é manifesta, então estamos todo mundo felizes e vai ter um monte de anjos para nos servir, porque nós somos o máximo. Seja sincero, não tem ninguém te ouvindo. Você se acha o máximo mesmo diante de Deus, para achar que Ele vai botar um monte de anjos para cuidar de você, para a eternidade, por tudo que você fez, como uma gratidão de Deus pela sua vida, porque, fala sério, nenhum de nós. Mas Ele nos chama então para multiplicar, mas o medo, muitas vezes, entra na vida do cristão e paralisa para ele fazer obra. Aí ele se esconde atrás de muitas desculpas, porque eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando demais, porque eu tenho um problema de saúde, porque eu tenho um problema de família, porque eu tenho uma dificuldade, por quê? E a gente acha que naquele dia diante de Deus vai falar, Deus, o Senhor sabe, eu expliquei para o Senhor minha vida inteira, por que eu não pude fazer tanta coisa, não é? Está tudo bem? Não, não está tudo bem. A Bíblia não diz o seguinte, se você nasceu na família Borowski, não tem nenhum Borowski aqui, né? Se você nasceu na família Borowski, era tão difícil ver naquela família. Eu entendo o problema da família, dos pais, a maldição hereditária. Se tem alguém assistindo, me perdoe, inventei um sobrenome. Mas chegar naquele dia, então Deus fala o quê? Se você nasceu, está liberado no céu. Eu entendo perfeitamente que é impossível um crente viver e frutificar tendo nascido na família Borowski. Então os caras da família Borowski estão liberados, mas todos os outros não. Faz sentido isso? Não. Nós não temos explicação para dar para Deus de por que nós não somos frutíferos como deveríamos. Porque Ele nos deu o poder do Espírito Santo. Ele nos deu Jesus Cristo para nos lavar os pecados. Ele preparou as boas obras para que nós andemos nelas. Ele nos capacita, Ele nos chama, Ele nos unge e Ele ainda nos galardoa. Que explicação que nós vamos ter para dar? Nenhuma. Agora, uma das coisas que nos paralisa é o medo. Eu não tenho capacidade de fazer. É claro que você não tem. Se precisasse, Deus vinha. Ele quer que nós, os incapazes, façamos e Ele vai nos capacitar para fazer o que Ele nos chama para fazer, para que a glória seja dEle. Se você se sente incapaz, você é exatamente a pessoa que Ele está procurando. Se sinta incapaz, mas saiba que Ele te capacita para fazer o que Ele te chamou para fazer. Incapacidade não é desculpa, é fundamento para começar. É fundamento para começar. Agora, a incredulidade anda perto do medo. E se eu pregar e não acontecer nada? Isso é incredulidade. Porque se eu creio que Deus vai fazer alguma coisa pela sua palavra, a minha obrigação é falar a palavra, e Ele fará aquilo que Ele disse que a sua palavra vai abrir, vai mover, vai produzir, vai gerar. Então não é você, não sou eu, é a palavra. Quando você fala a palavra, quando você compartilha a palavra, o poder de Deus se manifesta na vida das pessoas.
E essa é a coisa mais tremenda que a gente pode viver vivendo no ministério pastoral, que é você encontrar uma pessoa que abre o coração, e você ensina a palavra de Deus, e você ora pela pessoa, e acontecem coisas extraordinárias que a gente sabe que nós seríamos incapazes de produzir, porque é o poder de Deus. Mas então precisamos crer. Algumas vezes a gente dá umas palavras que depois a gente vai para casa, a gente ajoelha e fala, Deus do céu, agora faz lá, porque agora já foi. Mas nós não convertemos ninguém, por exemplo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Nós pregamos a palavra. A incredulidade nos impede de fazer algo. O medo de que não vai acontecer algo faz com que nós sejamos envolvidos pela incredulidade. E aí nós achamos que está tudo bem porque Deus entende. Não, Deus não entende. Porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Aí nós vimos também que até o fim haverá luta. Então a gente viu sobre os covardes. Veja no Apocalipse 21, 7 a 8, esse texto é muito sério, porque o vencedor herdará estas coisas, está ali no fim, está na hora que realmente que encerra a história da humanidade até então, antes de entrar na dimensão do reino, do milênio, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, tímidos, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Perdão, aqui é no fim do milênio já. Aqui é quando nós vamos entrar na dimensão da eternidade. E o que está acontecendo é que, veja, os primeiros da lista são os covardes e os incrédulos. A gente sempre pensa que o primeiro da fila seria um assassino serial killer, seria um terrorista, seria alguém que cometeu uma grande atrocidade, seria o primeiro da lista. Mas o primeiro da lista que o Senhor colocou é covarde, tímido, que tem medo de se posicionar em Deus, que tem medo de se posicionar pela fé, e justamente o segundo é incrédulo. O incrédulo não entra. Não entra. E eu não vou falar dos outros hoje, estou falando de medo e incredulidade, porque o medo e incredulidade tem operado na igreja. Agora, não é uma questão de hoje. Nós falamos e encerramos aqui acerca daquele momento em que Jesus ele convida os seus discípulos, ele manda os discípulos, vamos passar para o outro lado do lago. E aí quando eles entram no lago, ou no mar, um pequeno braço de mar, um grande braço de mar para eles, vem uma tempestade horrorosa. E os discípulos falam, Jesus colocou a gente numa roubada. A gente veio aqui para essa viagem para morrer afogado no meio da viagem, que a tempestade está impossível, as ondas estão insuportáveis, e além de tudo Jesus está dormindo. Eu sei que você nunca viu aquela situação da tua vida que está parecendo estar no meio de uma tempestade, e você ora, e parece que Jesus está dormindo igual. Só que não, né? Às vezes Ele nos entrega a situação, porque Ele quer ver como nós vamos reagir. Na verdade, Ele sabe como nós vamos reagir. O que Ele quer é mostrar para nós mesmos como nós reagimos. Para mostrar para nós que nós precisamos nos arrepender da nossa incredulidade, da nossa falta de fé e do nosso medo em enfrentar as situações. Ele nos entrega como que para provar. Não tem prova sem ter um teste, não tem como ser aprovado sem passar por uma prova. E muitas vezes o Senhor quer provar a nossa fé. E nós vimos que o que Jesus esperava que os discípulos fizessem era o quê? Que eles tivessem parado a tempestade. Jesus tinha surtado? Não. Ele estava investindo algum tempo já na vida deles, com palavra, com ensino, com exemplos, com a sua companhia. Ele estava discipulando os seus discípulos. E ele entendia que por aquilo que eles conheciam, eles já tinham recurso suficiente para repreender a tempestade e para parar aquela situação. E os discípulos falaram de jeito nenhum. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E Jesus disse para eles o quê? Tímidos, covardes, pequena fé, incrédulos. A mesma palavra que nós vimos usada no grego ali em Apocalipse. Então, medo e incredulidade são nossos inimigos diante de Deus para fazermos coisas que Jesus espera que nós façamos, por mais que nós achemos que é mais do que nós podemos fazer, por mais que nós tenhamos plena convicção que é impossível para nós fazermos, o Senhor sabe que é possível fazer. Por quê? Porque o recurso é dele, a palavra é dele, e o Espírito Santo vai nos ungir e capacitar para fazermos, para enfrentarmos, para nos levantarmos contra essas situações. Aí, a gente parou por aqui. E é legal, porque a gente pensa, puxa, que legal. Aí nós, no meio da tempestade da vida, aí o Senhor acalma a tempestade, aí o barco chega do outro lado, assim, nas margens. Aí o barco vai bem assim, suave. Aí imagina assim, aquela brisa. Aí eles ancoram o barco.
Aí eles saem do barco, aí eles caminham na praia. Chegamos aqui, que coisa maravilhosa. Chegamos do outro lado, aleluia. Né? E aí, o que acontece? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Sabe aquela frase, a sabedoria humana, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Aqueles caras de filmes de terror, eles pegaram essa ideia aqui da palavra. Né? Eu lembro que, quando eu era garoto, vocês não tinham nascido ainda, tinha um desses primeiros filmes de tragédia, chamava Sexta-feira 13, lá que tinha o cara que matava todo mundo. E aí, o filme acabava assim, impressionante como marca algumas coisas, né? Era aquela cena assim, o barco calminho, aí tinha o oceano assim, aí já estava aquela música, quase que já ia acender a luz do cinema, e aquela coisa assim, aí de repente, de dentro da levantava o cara na última hora e matava todo mundo do coração no cinema, tinha infarto e tudo mais. Porque acharam que já tinha resolvido. Mas aí era só um susto, era uma brincadeira naquela época, tal e coisa. Mas o mundo espiritual não é uma brincadeira. Às vezes acontece. O que o Senhor estava preparando os discípulos ao longo do barco, ao longo da tempestade, era para enfrentar o que vinha depois. Porque aqui não tinha ninguém envolvido. Aqui era a experiência deles com ele. Mas quando eles chegaram na outra margem, aí tinha alguma coisa que envolvia pessoas, que envolvia conquistas, que envolvia a expansão do reino e a pregação do Evangelho de Jesus. Porque quando eles chegaram do outro lado, depois você pode ler com calma, não está aqui. Esse texto está em Mateus, na sequência de Mateus, mas também Marcos fala, Lucas fala, é só procurar, aqui está como o Gadareno, mas também ele aparece como o Gerazeno. Eu fui procurar na chave bíblica, deu erro, você vai achar também. Procura endemoniado que você vai achar. E o que aconteceu? Aqui nós vemos algo que não é dito nos outros evangelhos, e nem todos vocês sabiam que na verdade não era um, mas eram 2. É interessante como a gente precisa atentar para os detalhes da palavra de Deus. O endemoniado, aquele que saíram os demônios para a manada de porcos, todos conhecem, a maioria já ouviu. Mas saber que eram 2, nem todos tinham atentado para isso. E era uma coisa terrível, porque eles não se vestiam, eles tentavam prender esses caras com correntes, eles arrebentavam as correntes, eles atormentavam a cidade. Era um horror, o tormento, a opressão, a ameaça, a intimidação, o medo que essas pessoas causavam na vida daquela cidade. E quando Jesus chegou, imediatamente um deles é o que se aproxima e é o com o qual o Senhor Jesus se relaciona pessoalmente. Vale a pena você ler depois. E o que acontece é que este é liberto. E não só ele é liberto, como depois ele volta, e o texto diz em seu juízo perfeito. Completamente liberto. Aquele cara que era incontrolável, que tinha uma legião de demônios agindo dentro da sua vida, ou causando opressão, estrago na sua vida de uma maneira tremenda, na vida dos outros, à sua volta. Esse voltou. E não só voltou como ele queria andar com Jesus, ele queria seguir Jesus, ele queria ir embora com Jesus. Aí Jesus fala, não, fica e vai pregar para os seus o que eu fiz. E esse cara vira um tremendo missionário, porque aquela cidade estava numa região chamada de Decápolis, eram 10 cidades importantes, tão importantes que uma delas era Filadélfia, que foi talvez por onde começou a ser pregado o Evangelho, como figura da igreja de Filadélfia, que nós cremos que é aquela dos últimos dias, mas ele foi pregar. Ele virou um missionário. Aquele cara que era um tormento para a cidade, agora ele prega o Evangelho. E por que eu estou falando tudo isso? Porque depois que acontece aquela cena apocalíptica de filme de catástrofe, que os demônios saem de dentro daquele cara, e eu creio pelo texto que sai dos 2 caras, e eles entram naquela manada de porcos, e 2.000 porcos endemoniados saem correndo por um despenhadeiro, e caem todos no mar, e morrem todos afogados. Se você parar para pensar, algumas cenas da Bíblia, elas são fortes. Imagina isso, uma manada de porcos endemoniados, correndo precipício abaixo e caindo no mar, e morrendo todos afogados. Se aqueles caras eram um problema para a sociedade, e se o cara apareceu completamente liberto, o que você acha que a sociedade ia fazer? Jesus, nós queremos te ouvir. Que poder é esse? A gente não conseguia segurar os caras com corrente, o Senhor falou alguma coisa e todos os demônios foram embora, o que é isso? Mas não foi nada disso que aconteceu. A Bíblia diz que as pessoas da cidade, tomadas por medo, vieram para Jesus e falaram, por favor, vá embora, saia daqui. E elas mandaram Jesus embora. Você consegue entender a lógica disso?
A lógica disso é que o medo, a opressão que estava instalada naquele lugar era tão tremenda que a partir do momento que saiu daquele sujeito, dos endemoniados, tomou aquele lugar de uma opressão tamanha, de um medo, de um terror, que elas não conseguiram ver o que estava sendo pregado, não conseguiram ver a obra de Jesus, focaram nos porcos que morreram, focaram no medo que elas estavam sentindo, que elas não compreenderam e preferiram ficar como estavam do que querer acolher a pregação de Jesus. Aquela tempestade veio para que Jesus não chegasse naquele lugar, para que ele pudesse fazer o que realmente importava, que era alcançar aquele homem. E aquele homem, ele começou a expandir o evangelho naquela região. Essa era a obra de libertação e de expansão do reino e de pregação do evangelho. E contra esta obra veio a tempestade levantada pelas trevas para que aquele navio não chegasse naquele lugar, na margem. Você consegue entender isso? Se você sofre alguma tempestade na vida, quando você está decidido a tomar algumas posições espirituais importantes, saiba que você não só vai chegar do outro lado, como vai repreender o demônio do outro lado e vai cumprir a obra que Jesus te chamou para fazer, se você crer e obedecer e não deixar o medo do que aparentemente está acontecendo te paralisar, porque Deus é poderoso para te trazer em vitória e em triunfo em qualquer situação desta vida, porque Ele reina sobre tudo. Aleluia! Se Ele te chamou, vá e faça. Mesmo que venha uma tempestade no meio do caminho, Ele não perdeu o controle. O que pode impedir você e eu de vermos o melhor de Deus é medo e incredulidade. Medo e incredulidade paralisam. Agora, como é que nós vamos vencer uma situação aterrorizante dessa? 2 demônios, seminus, cortados com pedra, cabelo desgrenhado, barba por fazer, furiosos, poderosos, ninguém pode segurar aqueles caras e vem vindo contra. Como é que a gente pode vencer uma situação dessa? Sabendo que Jesus está acima de todo principado, potestade, poder e força e todo o mundo espiritual que está agindo hoje, e Ele nos ungiu e nos capacitou para manifestarmos esta sua vitória através do poder da nossa palavra de fé, de dizer para o diabo quem ele é, quando nós nos sujeitamos a Deus e quando nós resistimos ao diabo para que ele fuja de nós. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo e fugir. O que nós precisamos conhecer então? Palavra. Numa situação totalmente descontrolada, se nós não temos a palavra, as nossas emoções vão nos atrapalhar de discernir o que está acontecendo e de tomar a posição que nós devemos tomar, porque aquela situação era impossível de ser resolvida, e se humanamente falando, era impossível de ser resolvida, porque aquela cidade inteira estava tentando resolver aquele problema daquele endemoniado há anos, sei lá há quanto tempo. Mas porque Jesus chegou, o problema não durou meia hora. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia do poder que estava nele. O poder que está nele é o mesmo que está em você que crê. A unção do Espírito Santo que agia sobre ele é a mesma que age em você se você crê. Agora, o que nós precisamos? De revelação e de palavra. Se nós não sabemos quem somos, se não sabemos o que Deus vai fazer, se não conseguimos entender a situação pela palavra, somos pegos de surpresa pela circunstância que parece impossível de ser administrada. Precisamos conhecer a palavra. Vivemos um tempo em que a igreja, de uma maneira geral, tem abandonado o estudo da palavra, a leitura da palavra, e os crentes têm se tornado analfabetos funcionais gospel, que poucos textos sabem, maioria deles fora do contexto, e depois, quando as coisas não dão certo, se frustram e vão embora. E nunca conheceram o evangelho de Jesus de verdade. Isso é uma tragédia no nosso tempo. Mas então veja, a vitória veio porque Jesus estava com ele, com eles. Onde está Jesus? Está no céu? Lá longe? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, não vos deixarei. Nunca vos abandonarei. Eu vou vou enviar o Espírito Santo que vai estar com você. Nós não estamos sozinhos nunca mais. Em qualquer situação que nós cheguemos sozinhos, nós somos maioria, porque conosco está Jesus em nós, o Espírito Santo através de nós, e os anjos do Senhor obedecendo a palavra do Senhor, nós somos maioria em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas onde está isso? Na palavra. Se eu não conheço a palavra, eu tenho dificuldade de crer. Mas se eu conheço a palavra, eu vou ter menos dificuldade de crer, porque haverá uma luta para que eu não creia, mesmo que eu saiba, mesmo que eu conheça a palavra, porque é luta.
Não é só porque eu sei, não é só porque eu conheço, não é só porque eu creio, mas na hora da luta, além de tudo, eu preciso entender que eu tenho que fazer um movimento contrário, eu tenho que ir contra aquela situação pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu conhecer a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, é o que Paulo nos exorta. Então eu preciso praticar a palavra. Se eu nunca orei por alguém que estava passando opressão, eu vou ter muita dificuldade de pegar 2 demônios desse tamanho, você não acha? Se eu nunca exercitei fé para vencer um espírito de enfermidade que esteja querendo me oprimir, se eu nunca fiz isso, quando eu vejo 2 pessoas incorporadas nesta dimensão, como é que eu vou fazer alguma coisa? Não vou conseguir fazer. Então nós precisamos desenvolver a nossa fé, exercitar a nossa fé, pôr em prática aquilo que o Senhor disse que faria, porque Ele fará, mas quando é que Ele vai fazer? É no campo de treino. Tem coisa que a gente não aprende num culto, ou num ensino, ou num seminário, ou numa sala de aula. Nós aprendemos a fazer fazendo. É muito lindo hoje, estão todos os homens cozinhando bem pra caramba, né? É uma das coisas que eu tenho um grande constrangimento, porque eu sou aquele cara que queima água, sabe? Que a gente faz piada assim, né? Eu faço ótimos bolos de caixinha, eu faço uma omelete legal, razoável. Não vem com piada interna, então essa não. E aí o que acontece? Como é que eu ensino o sujeito? Ele vai, ele aprende, ele faz o tutorial, ele compra toda aquela cozinha maravilhosa, ele empilha lá, prepara todos os ingredientes, fala, agora eu sei fazer, e queima tudo, erra o sal, aí chega a Camila para dar uma aula, para explicar depois como é que faz o negócio. Como é que aprende a fazer? Fazendo. Queimando 5 bolos para acertar o sexto, mais ou menos, não é isso, André? O pessoal cozinha bem, tem um monte de gente que cozinha bem aqui, eu estou até constrangido de pegar essa ilustração, mas só fazendo. Ficar nas reuniões da igreja, entendendo os conteúdos, é uma bênção para você sair. Mas se você nunca for para o campo de batalha, não vai adiantar nada. Se você não começar com coisas pequenas, você não vai conseguir orar por coisas grandes. Tem gente que nunca orou por uma dor de cabeça, e quando tem alguém com câncer, quer orar e quer que a pessoa seja curada na hora. Não tem fé para aquilo. Não desenvolveu a fé, tem que ser a partir das primeiras coisas. Vamos vencer gripes e dores de cabeça pela fé, pela oração, pelo poder do nome de Jesus. É um bom exercício para começar. Talvez leve 2 horas você lutando com a gripe, porque a ideia é que você desista. Para você falar, pô, você não consegue vencer nenhuma gripe mesmo, você é um crente de 5ª categoria. Mas é uma luta. A gripe é um gigante naquele momento. Depois de um tempo vai ser uma coisa pequenininha. Mas se há poder no nome de Jesus, nós cremos que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, dores e maldições. Precisamos exercitar a nossa fé, orando por outros, orando por nós mesmos. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém? No nosso grupo de WhatsApp, eu vou dizer que é impressionante o que nós temos de resultado de oração de área de saúde. Quantos creem? Quantos perceberam isso? Eu já percebo assim, antigamente não entrava tanto. Agora tem uns casos até meio escabrosos que trazem, e falam, meu Deus, o pessoal está com fé mesmo, porque alguém fala, daqui que nós vamos orar lá na igreja, é porque a pessoa está crendo que algumas coisas têm acontecido no nosso meio, não é isso? E eu fico maravilhado com aquilo. Porque sabe, quem ora lá é a igreja. Não é o pastor, o ungido, que vai orar, é corpo. É a sua fé, a minha fé, a nossa fé, nós orando pelos pedidos que entram, que movem o poder de Deus para ter os resultados que temos tido. Mas isso não tem lógica. Isso é fé. Fé na palavra. Então, o Senhor nos chama a lugares até inóspitos muitas vezes. Mas veja, é aqui que eu quero focar hoje, antes de encerrar. Timóteo era um pastor de uma igreja local. E Timóteo, ele era alguém que estava ligado ao ministério de Paulo. Paulo foi o seu pai na fé. Paulo ministrou na sua vida. Timóteo era jovem. E Timóteo estava à frente de uma igreja que tinha gente mais velha do que ele. E Paulo tinha certeza de quem Timóteo era, porque Paulo conhecia Timóteo, Paulo conhecia a biografia de Timóteo, conhecia a mãe, conhecia a avó, conhecia toda a história de Timóteo. Paulo sabia o que tinha acontecido quando ele impôs as mãos sobre Timóteo, ele sabia o que tinha passado, ele sabia o que tinha visto no mundo espiritual, o que ele tinha discernido. A família de Timóteo era uma família de mulheres de fé. Ele fala da fé da avó, fala da fé da mãe, e ele fala, você é o cara, agora chegou a sua vez. E olha só, por esta razão, pois te admoesto,
que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe o que eu acho tremendo nessa história? É quando Paulo foi orar com Timóteo, ele falou, porque Deus não te deu espírito de covardia, porque você que está aí. Não, Paulo se colocou na mesma situação porque a luta não era fácil, a situação era ameaçadora. Paulo também tinha os seus medos, os seus conflitos, porque era um tempo de perseguição, era um tempo de gente morrendo no Coliseu, era um tempo de crente sendo queimado vivo, era um tempo em que a coisa era feia, os melhores estavam na cadeia. E Paulo fala para Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse espírito de covardia, ele se levanta contra toda a pregação do Evangelho. Eu sei que vocês têm facilidade de falar com qualquer pessoa na rua acerca de Jesus. É a coisa mais normal do mundo, né? No estacionamento. Não, você eu vou falar, calma. Você ser confrontado com alguém que não crê, a sensação que dá é que a pessoa pegou uma metralhadora e vai te trucidar se você falar Jesus. Eu não sei, eu sei que não é com você, mas tem pessoas que se sentem assim, porque dá um medo, dá um temor, há uma resistência quando a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém pela primeira vez, que é uma coisa inexplicável. Não precisa nem concordar, eu sei que você sente isso, porque eu sinto isso também. Entenda o seguinte, esse medo que vem não é um medo seu contra alguma coisa que possa acontecer contra você, mas é o medo do inferno, de saber do poder que está na sua vida se você se levantar para pregar. Esse é o medo que se manifesta nesse momento. É o terror dos demônios que agem na vida daquela pessoa, cegando o seu entendimento, cegando a sua vida, escravizando esta pessoa para fazer a vontade de Satanás, para ficarem totalmente impedidos de chegarem à revelação de Deus. E aí quando a gente fala e a pessoa ainda não entende, a gente fala, pronto, eu realmente não sirvo para nada, não consigo nem falar. Eu expliquei, olha assim, é A mais B mais C, o cara não entende, ou o cara é burro, ou eu sou um incompetente. Aí você vai achar que você está cheio do amor de Cristo, então o cara que não é burro, você que é incompetente, e a gente esquece do mundo espiritual. Porque uma das coisas que Satanás é, e Paulo diz muito claro, ele é o espírito desse mundo que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual tem e é a imagem de Deus. A questão é que a pessoa ela está cegada espiritualmente, há uma atividade espiritual impedindo que ela entenda o Evangelho, e você fala com maior clareza, e a pessoa não entende, e você explica de novo, e a pessoa não entende, e ela acha que o que você crê é uma loucura, porque normal é crer que Deus não existe, que Deus não age, que Jesus não morreu, que ninguém é pecador, e que no fim tudo vai dar certo. E as pessoas acreditam nisso. Baseados no quê? É muito mais ilógico e irracional crer que tudo está aí porque sempre esteve e sempre existiu, e que não tem Deus e não tem céu, não tem inferno. Tá? É muito mais louco crer nisso aqui baseado em nada, porque não tem nem o livro deles. Tem gente que escreveu pensamentos, vários. Ou entender que há um Deus inteligente, todo-poderoso, eterno, que criou os céus e a terra, que criou o corpo humano que consegue se reproduzir, que criou as frutas que se multiplicam segundo a sua espécie, com sementes dentro, em porções, que frutificam nas estações corretas, porque curiosamente a nossa terra ela tem as temperaturas, tem as estações, elas curiosamente se alimentam de água e se alimentam dos nutrientes da terra, e se reproduzem segundo a sua espécie, tem milhares de espécies, e a gente podia pegar cada aspecto do corpo humano da criação, se você pegar um só, já é impossível não entender que tem alguém inteligentíssimo, com uma sabedoria incompreensível, que criou tudo aquilo, e deixou a terra cheia de pregações da sua revelação, para que todos possam se olhar e se maravilhar, falar, meu Deus, da onde, como é possível tudo isso? Tem que haver um Deus. Mas como o diabo cega o entendimento, a pessoa não consegue ver que é um Deus criador, mistura com religião, com o pastor pedindo dízimo, mistura com escândalo de igreja, e fala, não quero esse troço, e jogam tudo fora, e não podem se achegar a Deus. Mas se elas buscarem realmente encontrar esse Deus inteligente e criador, ele vai se revelar. E não vai se revelar através da igreja evangélica,
vai se revelar através de Jesus, o Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, através da pessoa que tiver a coragem de se levantar e pregar e falar, não tem salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus, não há outra forma de chegar a Deus que não seja através de Cristo, não há outra esperança nessa vida para o perdão dos pecados, remissão dos pecados e vida eterna, se não for através da cruz de Jesus Cristo, que morreu, mas sim ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, e porque Ele venceu tudo, Ele pode nos dar a vitória. Não há outra maneira, porque qualquer maneira de explicar tudo que nós vemos não tem lógica. A Terra fica num lugar tão certinho, que se ela fosse um pouquinho para cá, ela torrava no sol. Se ela fosse um pouquinho para lá, congelava todo mundo. Ela está no lugar exato para ter vida na Terra. Mas foi uma coincidência. Bilhões de galáxias e coincidência. É isso que eu falo. Precisamos então o quê? Orar pelas pessoas quando pregamos o Evangelho. Para que o Senhor abra o entendimento. O Espírito Santo de Deus dê àquela pessoa a oportunidade dela ouvir. A gente não pode obrigá-la a se converter. Muitos não vão querer, muitos vão entender e não... Aliás, na verdade, todos os que rejeitam o Evangelho e estarão condenados naquele dia, eles tiveram um dia a oportunidade dada por Deus de entender e de decidir e de falar, eu não quero. Sabe por quê? Porque naquele dia, ele vai saber que o julgamento foi justo. Porque a Bíblia diz que Deus vai revelar livros em que estão escritas as nossas memórias. E nós vamos saber do dia em que nós estávamos, nós vamos lembrar do lugar em que nós estávamos. Nós não, em nome de Jesus. As pessoas que naquele dia vão ser condenadas, elas vão lembrar o lugar que estavam, o dia que estava, a roupa que estavam vestindo, e vão lembrar do seu coração sendo bombardeado pelo Espírito Santo, e vão se lembrar que falaram, eu não quero. O tribunal de Deus não é igual os tribunais do Brasil aqui, as nossas instâncias. Naquele dia não tem prova forjada, não tem testemunha falsa, não tem maneira de corromper quem julga, porque o Senhor, o justo juiz, Ele vai julgar, porque Ele conhece os corações. E Ele não só conhece os corações, mas Ele vai mostrar o próprio coração para a própria pessoa, e ela vai saber que aquela prova é uma prova irrebatível, irrefutável, porque aquela prova é a verdade do seu próprio coração, sendo exposta diante dela. Medo e incredulidade são usados pelas trevas para nos paralisar. E nós precisamos romper essa paralisia em nome de Jesus. Porque nós não podemos chegar naquele dia e explicar para Deus que a gente recebeu o que Ele nos deu e que nós guardamos bonitinho e vamos entregar de volta para Ele, porque Ele lá naquele momento vai devolver por quê? Porque não precisa mais, né? Deus, eu não usei na terra, eu trouxe aqui, está quase novo. Estou aqui de volta. O que Deus vai fazer com aquilo? Ele não precisa daquilo. Ele precisa dos frutos e dos resultados que aquilo que Ele nos dá vão trazer. Meus queridos, muita gente ficou confundida essa semana. E muita gente pensou que ontem era um dia que ia mudar tudo. Tem gente completamente louca, desequilibrada, achando que um planeta ia bater na Terra, era o fim do mundo. Eu fico impressionado com as loucuras que são colocadas por aí, né? Mas tem gente que cria mesmo que Jesus podia ter voltado ontem. E talvez ele pudesse ter voltado, não pela conjunção astronômica, mas porque era um dia possível, porque o Senhor sabe o dia em que Ele vai se manifestar. O que eu sei é que falta muito pouco tempo para isso ser encerrado. Se você olha o que está acontecendo no mundo, se você prestar atenção e fizer uma abstração para olhar os noticiários, para ver tudo o que acontece à nossa volta, as mudanças que a sociedade está passando, as mudanças que a igreja está passando, tanta coisa acontecendo, é claro e é nítido que o sistema que nós vivemos não aguentará muito tempo mais. Não é questão de marcar data, é de perceber as estações. E o que isso deve fazer conosco? Nós precisamos nos santificar mais. Nós precisamos ser mais frutíferos. Nós precisamos fazer mais a diferença em nosso meio. Nós precisamos glorificar mais a Cristo através das nossas vidas. Precisamos vencer os pecados que nos assolam, porque naquele dia, se Ele chegar subitamente e pegar de surpresa, talvez não dê para você consertar o que você acha que você não pode continuar fazendo. Não vai dar tempo. Você já imaginou que coisa? Jesus chegar, olhar para você, e você está naquela situação lamentável. E fala, Jesus, agora que o Senhor veio, eu precisava de mais um mês. É tempo de nós nos consagrarmos. Não há maneira de vencer o que nos assola, o que se opõe, o que nos impede, se não for pela fé. Vocês estão fazendo um movimento muito importante, que é estar expostos à pregação da palavra.
Muitos de vocês não só vêm de domingo, vêm também de terça, vêm de quinta, vão de segunda, vão de sábado, cada um no seu lugar, na sua reunião, quarta-feira, buscando mais. Isso é fundamental, isso é muito mais importante de quem acha que porque teve um domingo por semana, um dia por semana na igreja é suficiente. Não é suficiente. Mas também não adianta ir e não praticarmos aquilo que nós temos recebido. E isso, não estou falando de vocês, estou falando de mim. Eu sou fundamentalmente cobrado para praticar o que eu prego, que é muito pior do que praticar o que eu ouço. Tem um peso maior sobre a minha vida quando eu compartilho algumas coisas com você. Eu tenho muito temor disso. Tem dia que dá vontade de sair correndo, falar, Deus, pensando bem, eu quero ficar quieto no meu canto. Mas se eu não fizer o que Deus me chamou, eu não vou estar usando aquilo que Ele me deu, naquele dia eu estou perdido igual. Se fosse me tratar como perdido, né? Bem claro. Deus é amoroso. Mas Ele vai me cobrar do que Ele me deu. Eu preciso usar o que Ele me deu. Você precisa usar o que Ele te deu. E se você não sabe o que Ele te deu e acha que não tem nada, é mentira de Satanás, porque Deus te deu coisas. Existem recursos, existem tesouros, existem chamados, existem manifestações da vida dele que são fundamentais para que esta igreja, numa expressão de corpo local, seja mais frutífera, porque não é trabalho de um ou de uma liderança, é trabalho de corpo. Nós vimos isso na semana passada. Vocês viram na praça quando nós estávamos orando, vocês perceberam o mover de Deus que estava naquele lugar, porque era um movimento de corpo, não era um movimento de uma pessoa, de duas ou dois pastores que combinaram alguma coisa, era um movimento de corpo. E os seus dons fazem falta quando não se manifestam em nosso meio. A vida do Senhor, através do seu jeito de falar, através do seu olhar, fazem falta no nosso meio. Um corpo perfeito, tudo funciona bem. E nós precisamos orar para que cada um funcione perfeitamente bem ajustado nesse corpo, para que nós façamos a diferença, para que nós possamos alcançar o perdido, para que nós possamos ter revelação pela palavra de qual é o nosso chamado e para que nós possamos entender o quão tarde já é a hora na humanidade, para que o Senhor venha. Por favor, baixe sua cabeça, feche seus olhos.